Paz e graça. Hoje eu quero compartilhar uma palavra do Senhor que vai edificar a sua vida, que vai abençoar a sua vida. E vamos falar sobre a importância da intercessão, dos intercessores, qual é o nosso papel como intercessores. E nesse momento eu quero compartilhar com você uma palavra sobre a importância de se preparar o caminho para o Senhor, preparar o caminho para as grandes coisas que o Senhor quer fazer. Com quem Deus conta quando Ele quer realizar uma grande obra? A palavra do Senhor diz lá em Isaías capítulo 40, nos versículos 3 ao 5. Se você puder, abra a palavra do Senhor para que você acompanhe conosco. Voz do que clama no deserto, preparai caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Queridos, a nossa maior necessidade nesses dias de hoje é que a nossa sociedade necessita de um grande despertar espiritual. Precisa ser sacudida pelo fogo de Deus. Mais um avivamento que varra a terra. Um avivamento que venha queimar todas as obras mortas que ao longo dos anos nós temos praticado. O nosso povo se esqueceu de Deus. A nossa nação, ela está completamente envolvida pelo pecado da violência, da prostituição, da idolatria, da corrupção. A nossa linguagem, a nossa literatura e os nossos meios de comunicação, eles estão completamente corrompidos. São eles que dão norte a grande parte da nossa juventude. Os nossos jovens, eles estão crescendo sem o conhecimento de Deus, ou sem a consciência de que Deus existe. Pelo menos 2 gerações ou mais de famílias no Brasil se tornaram ateias, ou enfraqueceram tanto na consciência de que Deus precisa ser adorado, e que nós, como feituras de suas mãos, precisamos render a Ele culto. Embora milhares de nós nos auto-intitulemos cristãos, ou evangélicos, ou nascidos de novo, estamos causando pouquíssimo impacto na nossa nação, no sistema educacional, no governo e na sociedade de um modo geral. Nós, como povo, precisamos voltar para Deus. Precisamos outra vez reconhecer que Ele é Senhor da nossa vida, Senhor da nossa história. Quando será que Deus mandará uma nova reforma para o Brasil? Quando haverá então um grande despertar espiritual e um mover de Deus que nos faça voltar, que faça com que multidões se rendam a Ele sedentos, famintos por uma palavra que traga a eles ânimo, que traga a eles o desejo de pertencer a um Deus que cuida, a um Deus que cerca, a um Deus que envolve, a um Deus que cura, que liberta, que vem para acalentar a dor dos desesperançados. Nós estamos ansiosamente aguardando e clamando por esse poderoso reavivamento que varra toda a iniquidade no Brasil. Durante décadas passadas, nações após nações foram tomadas pelo ateísmo militante através do comunismo. Então, quando o comunismo se consolida em seu poder, ele começa a restringir
atingir a igreja, ele começa a oprimir, ele começa a colocar grandes dificuldades no avanço do evangelho, no avanço do evangelismo. E o que nós vemos nessas nações são crescentes perseguições aos que se intitulam cristãos. Em muitas nações islâmicas, alarmadas pelo crescimento do secularismo e do materialismo que afastam as pessoas através das suas filosofias, das suas ideologias, vem aumentando cada vez mais. A igreja está sempre sujeita à pressão e muitas vezes a ataques e ao terror. Por muitas vezes somos tidos ou feitos de chacota, somos tidos como ignorantes, somos levados como se fôssemos pessoas incapazes de pensar por si mesmas. Dadas essas condições, como a igreja pode avançar? Como o reino de Deus, ele pode ser prevalecente e levando então a nossa geração para Deus? Como está a sua vida de oração? Como estão os seus momentos de intercessão por familiares que ainda não são crentes, por vizinhos que não são salvos? E quando nós falamos um pouco mais adiante, não lhe arde no coração a necessidade de nações que estão sendo sucumbidas por pressões ideológicas, afastando e perseguindo aqueles que dizem que são cristãos. Nós vemos isso e vemos isso todos os dias, com muito maior frequência. E o que nós temos feito para sair dessa pressão? O que nós temos feito para sair dessa condição de perseguidos? Há uma necessidade de que um poderoso avivamento ele venha para sacudir as nossas vidas, ele venha para nos tirar do lugar de acomodação, do lugar do conformismo, do lugar da apatia e nos levarmos a um lugar que o Senhor já reservou para nós. Aqueles que detêm em suas mãos a verdade absoluta, a verdade insofismável, que tem o poder de vencer todo o caos que nós estamos vivendo nesses dias, que tem o poder de desfazer toda a muralha que muitas vezes cercam as pessoas, a ponto de elas não conseguirem falar abertamente sobre o poder do Evangelho Salvador de Jesus. E eu te pergunto uma coisa: como a igreja vai avançar para conquistar essas gerações para Deus? Como os povos não alcançados ouvirão a pregação do Evangelho quando é tão difícil para obreiros missionários obterem visto para trabalharem evangelizando, levando o Evangelho de Jesus a essas nações? Como pequenos grupos de crentes podem se estabelecerem em lugares tão hostis? Há somente uma pergunta para todas, uma resposta para todas essas perguntas. É preciso que nós, como igreja do Senhor, nos levantemos como um grande exército de intercessores e possamos avançar em fileiras, em autoridade, no nome de Jesus, através de uma intercessão combativa e massiva para destruir, para debelar essas forças malignas que atuam freneticamente contra a igreja do Senhor. Se nós quisermos ver áreas fechadas se abrindo, é essencial contar com essa intercessão militante. É necessário que nós saibamos que o Senhor nos levantou para abrir caminhos, para aplanar caminhos, para endireitar veredas tortas. Se quisermos ver uma grande colheita e um poderoso reavivamento em nosso país, a nossa maior necessidade é a oração, é a intercessão. E essa é a mensagem de Isaías para nós nos dias de hoje.
preparai o caminho ao Senhor. Aleluia. A nossa maior esperança, qual é? É que as poderosas obras do Senhor, elas sejam feitas, porque Ele precisa, antes de nos enviar para abrir veredas, para aplanar o caminho, nós precisamos passar por uma grande preparação, que Ele mesmo abençoe, que Ele mesmo prepare, que Ele mesmo agende, e que nós possamos ser incluídos nesse lugar que Deus quer nos levar como igreja. Deus planejou tirar os filhos de Israel do Egito e colocá-los em seu novo lugar, Canaã. Planejou torná-los um povo que receberia a revelação de Deus no Antigo Testamento para ser o povo do Messias. Mas primeiro Deus teve que fazer uma grande preparação. Ele preparou Moisés durante 40 anos no deserto, antes de ser levado ao ministério da libertação. Até que ele estivesse pronto para liderar o povo de Israel, ele passou 40 anos sendo preparado por Deus. Através dos julgamentos, dos milagres, das pragas do Egito, ele preparou aquela nação para libertar Israel da servidão. Você pode ser contado pelo Senhor como um Moisés. Você pode ser contada pelo Senhor como uma Esther. Sabe, queridos, aqueles que abriram mão do seu conforto e disseram: Senhor, eu estou aqui para fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu quero ser incluída no teu plano, eu quero ser incluído no teu projeto, eu quero viver o propósito que tu escolheste para que eu viva na terra. Aleluia. Aleluia. Por meio desses mesmos eventos, Israel também foi preparado para aceitar a verdade que somente Deus era o Senhor. Eu sou o que sou. Foi necessário também que ele fosse preparado para receber os 10 mandamentos, a lei do Antigo Testamento. Para esse propósito, Deus usou as experiências dele entre o Egito e Canaã e a revelação de Moisés no Sinai. Moisés pôde ver o Senhor lá na montanha do Monte Sinai, e ele pôde receber de Deus a lei que guiaria socialmente o povo, espiritualmente o povo, e que eles fossem separados por Deus para manifestar a glória de Deus por cada nação por onde eles deveriam passar. A vinda de Jesus também, ela foi cuidadosamente orquestrada. Deus permitiu que os judeus fossem espalhados por tantas nações na terra, que eles construíssem sinagogas pelos centros mais importantes do mundo. Com que objetivo? Para que elas pudessem ser usadas pelos primeiros discípulos da cruz, décadas após o Pentecostes. Deus permitiu que o grego se tornasse uma língua essencial, comercial, no Mediterrâneo, incluindo a Palestina e Roma, para o Novo Testamento em grego ele pudesse ser imediatamente utilizável em toda a área do nascimento da igreja primitiva. Estradas, governo, a paz romana também foram elementos usados por Deus para apressar a divulgação do evangelho. E até o cativeiro babilônico havia pelo menos curado os judeus das suas repetidas recaídas do pecado da idolatria. Deus fez com que Israel ele passasse por vários processos para conhecer quem Deus era. Eles passaram por inúmeras provas para perceberem que o Deus que estava se revelando a eles era o Senhor das nações, era o Deus de toda a terra, era o Deus que tem o controle das economias do mundo nas suas mãos. É o Deus que ouve os simples.
você ora. E se o teu coração estiver quebrantado diante do Senhor, se a tua vida estiver em profundo arrependimento, a palavra do Senhor diz que os seus ouvidos não estão agravados para que não te ouça, nem as suas mãos estão encolhidas para não receber a tua oração. Pelo contrário, o Senhor te ouve e Ele te responde. Há um chamado nesses dias do Senhor para a sua igreja. Há um chamado de Deus para cada um de nós, igreja dele, para que nós tomemos a posição que Ele nos separou para exercermos, a posição de intercessores, de pessoas que se lançam na presença do Senhor, entendendo os propósitos que Ele tem e sem pensar, sem questionar, obedientemente se posicionar para cumprir os seus propósitos na terra. Durante 400 anos, depois de Malaquias, Deus não levantou o profeta. E é como se a terra estivesse diante de um silêncio que parecia que nunca mais ia acabar. Como se a voz do Senhor nunca mais haveria de ser ouvida. E houve muita luta, e houve muita guerra. A severidade do domínio romano também fez com que o povo ansiasse pelo Messias, aquele que haveria de vir para resgatar o seu povo dessa opressão. Não da opressão política, mas de uma opressão de perseguição espiritual. Então, finalmente, Deus estava trabalhando, Deus estava preparando o momento em que na plenitude do tempo Ele enviasse Jesus. E o último preparativo para esse momento tão poderoso e tão precioso na nossa história foi através de João Batista. E é muito interessante porque quando ele foi indagado quem de verdade ele era, ele disse: eu sou a voz. Aleluia! Queridos, nesses dias Deus quer saber qual é a voz que vem de você, nesse mundo, nesse tempo. Será que você pode responder quem é você? A essa pergunta, qual seria a sua resposta? Você poderia dizer: eu sou a voz que clama, eu sou a voz que suplico, eu sou a voz que chora, eu sou a voz que derramo a minha alma perante o trono do Senhor por esta nação. Queridos, não somente nesses dias, não somente nesse momento de caos, mas os momentos em que parece que tudo está normal, o teu clamor, ele é intenso também nesses dias. Não que você clame e se derrame na presença do Senhor por causa de uma situação, de um vírus que está dizimando pessoas em todo o mundo. Sabe, queridos, isso não pode roubar a nossa paz. Isso não pode roubar a nossa confiança. Porque sabe quem somos nós? Nós somos uma voz que clama ao Senhor quando muitos desistiram de orar, quando muitos desistiram de buscar. E é por isso que nesses dias o Senhor nos separou para um lugar bem específico, um lugar bem perto do seu ouvido, para que Ele pudesse ouvir o nosso clamor, para que Ele pudesse ouvir aquilo que nós temos a falar ao seu coração. O que você tem falado ao coração de Deus? O que você tem falado ao Senhor? O que Ele tem ouvido de você esses dias? Ele tem sentido que você está temeroso, que você está por demais preocupado, que você está angustiado por causa dessa situação? O Senhor diz que Ele deseja que você seja a voz que abre um caminho para Ele no deserto das vidas que estão perecendo.
das vidas que estão sepultando os seus entes queridos. Você pode dizer: mas como eu posso fazer isso? Como eu posso fazer? Queridos, nesses dias, como nós temos usado as mídias sociais para criticar, às vezes até para afrontar irmãos. Nós estamos muitas vezes usando as mídias sociais para trazer desconforto entre as pessoas. Mas o Senhor quer endireitar essa situação que está torta, essa situação que está dificultando o alinhamento e a unidade da igreja, e que faz com que a igreja perca batalhas, ela perca guerras, ela seja derrotada pela falta da unidade. A referência de Isaías que nós acabamos de ler, 43:5, é bem conhecido, um fato histórico de que os reis, naquela época, eles precisavam, antes de seguir viagem para algum outro país ou para qualquer uma outra cidade, pessoas especializadas em abrir estradas, fossem levados meses antes do rei chegar a determinada cidade, para que eles abrissem caminho, porque as estradas eram por montes, a estrada era por situações de difícil acesso. Então era necessário que profissionais da época abrissem o caminho para o rei passar. Eu quero te dizer nesses dias que o Senhor está nos colocando fora dos templos, fora das igrejas, fora dos nossos momentos de intercessão e de orações coletivas, para que você, no teu secreto, no teu altar íntimo, você esteja abrindo caminho diante do trono do Senhor, para que a manifestação da graça, para que a manifestação da misericórdia venha através das tuas orações. Eles ajudavam o rei a passar, e o Senhor quer passar entre as multidões hoje. O Senhor quer ser levado através da nossa intercessão, para que as passagens sejam abertas. Não importa se montanhas, não importa se lugares acidentados, eles serão nivelados pela presença do Senhor, eles serão nivelados pela glória que se manifesta através daqueles que oram, através daqueles que intercedem, daqueles que são movidos pelo amor e pela compaixão do Senhor. Eu quero te dizer agora que você pode dizer para o Senhor: Pai, eu quero abrir caminho, eu quero abrir estradas, eu quero abrir passagem para que a tua glória se manifeste naqueles que estão desesperançados hoje. Sabe, queridos, só Deus sabe quantos intercessores prepararam o caminho para a vinda do Messias. Anônimos, não eram vistos, não eram visivelmente conhecidos, mas eram aqueles que estavam diante do trono do Senhor, orando, estavam pranteando. Nós temos um texto que eu acho especialmente maravilhoso, que está no capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Eu vou ler bem rápido para você, do versículo 25 ao 32. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou pelos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra.
porque os meus olhos viram a tua salvação. Queridos, alguém que se dobra, alguém que se rende diante do Senhor, ele reconhece a salvação diante dos seus olhos. E Simeão tinha a visão espiritual aberta. Ele sabia que aquela criança que ele estava tomando nos braços era o Salvador prometido. Aleluia. A qual preparaste diante de todos os povos, luz para a salvação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Que palavra maravilhosa, que homem, que intercessor maravilhoso Deus podia contar. Simeão aguardava esse tempo. Um intercessor que não era visto, que ninguém via, porque ele era um sacerdote. Alguém que estava no templo. No Salmo 56, 8. Queria que você lesse também, se você está com sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra do Senhor: contaste os passos quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas do teu odre, não estão elas escritas no teu livro? O Senhor tem um registro de cada intercessão tua, Ele tem um registro de cada oração, estão lá no memorial do Senhor. Queridos, nós precisamos entender que o nosso tempo de oração, o nosso tempo de intercessão hoje, talvez você não veja nos próximos anos o resultado das tuas intercessões. Talvez você seja levado para a glória e você não veja, mas eu te digo uma coisa: o testemunho da tua oração e da tua intercessão será compartilhada, será visivelmente aparente por tantos outros que talvez você não conheça hoje, mas o resultado da tua oração e da tua intercessão se manifestará anos depois. Aleluia. O teu registro dessas orações, das tuas intercessões, estão registrados pelos historiadores da eternidade. Esses fiéis intercessores do tempo de Jesus, encontramos Simeão, encontramos Ana, jejuando e orando e servindo ao Senhor. E eles faziam parte de um grupo maior, que não apenas aguardavam, mas indubitavelmente intercediam constantemente pela chegada do Messias. Que honra será na eternidade nós compartilharmos desse papel de preparação para a segunda vinda de Jesus. Nós estamos vivendo os últimos dias, os sinais estão adiante de nós, e nós precisamos entender que nós, intercessores, nós chamados por Deus para estarmos diante da sua presença, prepararemos o mundo para a sua segunda vinda. E o tempo da colheita, o tempo do avivamento, ele é chegado. E Deus quer usar você, Ele quer usar a minha vida, para que nós possamos ser participantes das obras poderosas que Ele quer manifestar nesse tempo. Nós sabemos, através de organizações missionárias, de missionários, de evangelistas, que ao longo do tempo, eles são usados por Deus em nações como a Índia, onde pessoas percorrem templos após templo para receberem uma cura. E o que nós percebemos, que pessoas não conseguem receber curas nessas situações, indo de templo a templo. E chega um missionário que não é conhecido, um homem, uma mulher de Deus que tem a sua vida diante do Senhor, e que ora, e que impõe mãos, e que unge com óleo, e ele ordena aquele espírito de enfermidade, que ele vai embora e a pessoa é curada. Famílias inteiras na Índia estão sendo curadas por intercessores invisíveis, por homens e mulheres não conhecidos, mas que carregam em suas mãos a unção do Senhor,
que carregam nas suas mãos a glória que Deus quer manifestar àqueles que não conhecem o poder de Deus. Nações inteiras estão sendo impactadas por testemunhos de grandes curas, não somente na Índia, mas em países islâmicos. Queridos, não são evangelistas de renome. Nós não temos nada contra aqueles que Deus levanta para arrebanhar em uma única noite multidões. Mas nós podemos ver homens e mulheres invisíveis, não conhecidas, que carregam a unção de Deus em suas mãos e impactam nações, lugarejos, cidades, através do poder de Deus. Essa é a unção que o Senhor quer derramar sobre os intercessores, sobre aquela igreja que se dobra diante do Senhor em profundo arrependimento e visivelmente carregam a glória do Senhor em UTIs, em hospitais, em tantos lugares. Eu pessoalmente tenho experimentado um milagre sobrenatural, desde o dia 30 de dezembro até ontem, no domingo de Páscoa. O meu irmão, que é pastor na cidade, no Maranhão, em São Luís do Maranhão, ele contraiu um câncer no estômago, e desde dezembro ele vem enfrentando situações, e por muitas vezes de quase morte. E ontem, para a glória de Deus, ele participou da live ainda na enfermaria do hospital, onde ele ainda está hospitalizado, mas ele pôde participar através de uma live do culto na igreja, onde tem agora um pastor pastoreando enquanto ele está no hospital. E nesse tempo de oração, de clamor, de súplicas, nós tivemos o conhecimento de uma irmã de 84 anos, e ela estava aguardando que ele fosse abrir uma igreja no lugarejo onde ela mora, porque não há igreja nesse lugar onde ela vive. E essa mulher, uma intercessora, ela clamava dia e noite para que o dia chegasse para que ele fosse abrir aquela igreja ali. E foi justamente nesse tempo em que ele passou por essa cirurgia, e até hoje ainda está no hospital. E eu pude ouvir um áudio que ela mandou falando sobre ele. E sabe o que me impactou naquela senhora de 84 anos? O fervor espiritual e o anseio por um poderoso avivamento naquele lugar. Essa senhora de 84 anos, ela já evangelizou mais de 1000 pessoas naquela cidade. 84 anos. E ela não é uma pessoa conhecida, ela é uma anciã, mas ela é cheia do Espírito Santo. Ela impactou a minha vida. E quando eu pensei em viajar para ver o meu irmão, o meu maior desejo também era conhecer essa senhora intercessora de 84 anos, que estava fazendo diferença na cidade onde ela mora. Queridos, não importa qual a idade que você tem, não importa as tuas experiências vividas, não importa o tempo que você veio a conhecer o Senhor. O mais importante na tua história é que o Senhor pode contar com a tua intercessão, que o Senhor pode contar com você para preparar um caminho para a grande obra que o Senhor quer realizar. A salvação, a colheita e o reavivamento são obras sobrenaturais do Espírito Santo. Os crentes mais dedicados, eles não podem produzir essas obras por esforço próprio. Na verdade, Deus trabalha sempre com homens e mulheres. Esse é o seu método de trabalho. A obra espiritual é, no entanto, uma obra divina. É uma obra que só o Senhor pode fazer. O acúmulo de experiências que nós podemos ter diante do trono do Senhor
não nos faz obter mérito nenhum para que essa obra aconteça. Nenhum mérito espiritual pode responder à nossa oração. Podemos aperfeiçoar a estrutura, podemos aperfeiçoar a eficácia das nossas redes, podemos até aumentar o número de pessoas envolvidas nos nossos esforços evangelísticos. Podemos incrementar o uso de literaturas, mídias sociais, tantas coisas, mas podemos ainda não obter nenhum resultado espiritual. Podemos usar todas as palavras certas, passagens bíblicas certas, métodos certos e até mesmo pessoas certas. Porém, a menos que Deus, a menos que o Senhor dê a mim e a você a unção necessária, os resultados serão meramente humanos e não espirituais, e nós podemos continuar sendo permanentemente estéreis, embora estejamos envolvidas nas coisas de Deus. Quando Deus deseja fazer uma obra poderosa de salvação e de colheita espiritual, Ele convoca um povo para se ajoelhar. O Espírito Santo coloca um profundo desejo em nossos corações, como filhos de Deus, para ouvir a sua voz e sermos parceiros dele naquilo que Ele quer realizar. Ele clama em seu coração para que corações ardam pela sua presença, para que corações sejam completamente incendiados pelo fogo de intercessão, pelo fogo que move a oração, para que prodígios e maravilhas sejam feitas pela igreja do Senhor na terra nesses dias. Eu quero finalizar convocando você para se unir a esse exército que o Senhor está levantando na terra, para que você não contabilize horas, mas que você esteja completamente disponível para ser usado por Deus, para essa grande obra da intercessão e da oração combativa, para abrir o caminho ao Senhor, abrir veredas, aplanar caminhos, endireitar veredas tortas. Você é o nosso, e pelo Senhor, convocado para se alistar nesse exército. Que o Senhor abençoe tua vida, e que Ele derrame sobre a sua vida a unção que quebra o jugo e que desfaz os fardos, em nome de Jesus. Aleluia.